Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é como o imperialismo dos Estados Unidos foi parar no Big Brother 21. Continua assistindo esse vídeo para você entender o que o Big Chic tem a ver com o discurso do Thiago Leifert na saída do João e por que é tão louco um discurso para a saída de um professor de geografia ter uma conexão como essa. Para quem não sabe, né, no vídeo anterior, nos vídeos anteriores aí eu mostrei que sim, eu estou assistindo o Big Brother, estou gostando do Big Brother e consigo enxergar muitas questões das ciências humanas no Big Brother. Normal, é um reality show, tá falando aí da convivência, da sociedade, etc. Claro, de uma forma televisionada, aquela coisa toda, mas sim a gente pode estabelecer algumas conexões. Agora, confesso que eu não imaginava que a política do Big Chic poderia parar lá dentro do Big Brother e, no meu ponto de vista, de uma forma muito equivocada. E acredito que o João não tenha gostado também não, mas ficou lá de boa na dele, porque afinal de contas era o discurso do paredão dele. Bom, para quem não sabe, nós temos 3 homens aqui, né, sendo retratados. O João, que é um dos participantes do Big Brother Brasil 21, professor de geografia, uma pessoa muito legal, pelo menos eu estava na torcida por ele também. Nós temos o Thiago Leifert, não sei se pronunciar o sobrenome dele, que é o apresentador do Big Brother Brasil, e nós temos Theodore Roosevelt, que é um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos do século XX, né? Ele assume aí no início do século XX nos Estados Unidos. Agora vamos entender qual que é a conexão entre essas 3 pessoas. Esse aqui é o discurso do Thiago e a gente vai observar junto o que ele falou, né? Esse discurso toda vez que um participante sai do programa, ele faz um discurso que na cabeça do apresentador, do Thiago, tem uma conexão com o participante e aí ele sai da casa. Olha o discurso que o Thiago fez. Tinha um presidente americano de muitas décadas atrás que falava um dos lemas dele: fale manso, mas carregue um grande porrete. O que ele estava querendo dizer é que a força dos americanos, da força militar, era tão grande, tão forte, que não precisava ficar mostrando isso o tempo inteiro e ameaçando o tempo inteiro. Era só falar manso e carregar um grande porrete que todo mundo ia automaticamente respeitar você. Porque as pessoas sabem da sua força. E acho que dá para dizer que todos vocês aí já mostraram a força de vocês. Aliás, vocês entraram todos por causa disso. Mas no BBB não tem como falar mansinho o tempo inteiro, só porque você sabe que é forte demais. É preciso exercer a força sempre aí dentro, porque foi por causa dela que você entrou no BBB. Sai do jogo hoje quem tem muita força e deveria ter usado bem mais. Quem sai hoje é o João. Beleza. Essa foi a interpretação com relação à questão da força, a interpretação que o Thiago fez com relação ao participante. Confesso que, inclusive, a minha interpretação não foi essa. Mas o que a gente está falando aqui não é necessariamente da interpretação do Thiago com relação ao João, mas da referência que o Thiago usa com relação ao João, né? Que referência é esse? Esse presidente americano que ele fala é o Theodore Roosevelt do início do século XX. E aí ele fala assim, ó, um dos lemas dele já começou equivocado. Esse lema, fale manso, mas carregue um grande porrete, é um lema que ele utiliza, mas não é de autoria do Roosevelt, tá, gente? Dizem aí que tem uma origem africana, mas tudo bem. Ok, realmente ele falava isso. Só que por que ele falava isso? Quando ele fala assim, ó, o que ele estava querendo dizer é a força dos americanos, da força militar, era tão grande que não precisava ficar mostrando o tempo inteiro. Tá errado. Na verdade, a política do Big Chic é justamente demonstrar e mostrar, muitas das vezes, o tempo inteiro, a força militar dos Estados Unidos para os outros. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Então, essa teoria do Big Chic, né, de fato tem a relação com esse grande porrete e tal, mas os norte-americanos demonstravam sim esse poderio militar. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Bom, aqui no Historizando já tem um curta sobre
a doutrina Monroe e a política do Big Chic. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu indico você a ver, mas eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona. A doutrina Monroe é de 1823, então na metade do século XIX. E o lema da doutrina Monroe é América para os americanos. Qual que foi, naquela época, né, da metade do século XIX, a intenção dos norte-americanos, né, dos estadunidenses, para ser mais específica ainda? Qual que foi a intenção dos Estados Unidos? Na metade do século XIX, a gente tem as independências da América acontecendo. A maior parte das independências aconteceu no início para a metade do século XIX. O próprio Brasil ficou independente em 1822. Só que a intenção dos Estados Unidos era essa demonstração de força, mas mais do que isso, demonstração de influência. Eles não queriam mais a interferência da Europa no continente americano, mas ao mesmo tempo, eles queriam se tornar aí uma potência, uma hegemonia dentro do continente americano, afastando a influência europeia, principalmente conectada à Inglaterra, porque você estava tendo as independências, a Inglaterra se aproveitando desse processo para se atrelar economicamente aos países. A gente tem o maior exemplo para a gente é o Brasil, claro, que a gente contrai uma grande dívida com a Inglaterra quando você tem a independência do Brasil, e aqui no canal também tem explicando sobre a nossa independência. Beleza. E aí, nós temos também no século XIX o imperialismo se desenvolvendo, não só nos Estados Unidos, não só no continente americano, mas praticamente em todo o planeta, né? Porque a gente tem o imperialismo europeu com relação aos continentes africanos e asiático, nós temos o imperialismo dos Estados Unidos com relação ao continente americano e com relação também ao continente asiático. A gente sabe que tem consequências até a Segunda Guerra, né? A questão de Pearl Harbor, Japão, etc. Temos o imperialismo japonês também no continente asiático. Então, o século XIX vai ficar marcado por isso. E a política do Big Chic, no início do século XX, é também um imperialismo, só que agora, o nome já diz, né? Big Chic, o grande porrete. Essa demonstração de força, ela é cada vez maior. Então, o uso da violência, uma política violenta, é cada vez maior. Então, nós temos os Estados Unidos, mais uma vez, né, a partir da doutrina Monroe e, consequentemente, da política do Big Chic, tentando garantir essa hegemonia no continente americano, né? E o uso da violência, o uso do poder militar e o afronte do poder militar é constante, diferentemente do que está no discurso do Tiago. Nós temos vários exemplos. O Canal do Panamá é um exemplo. Os Estados Unidos se atrela, faz uma aliança com o Panamá, usa seu poder militar para o Panamá ficar independente, porque na época o Panamá não era Panamá, então ele se torna independente com esse poder militar dos Estados Unidos. Então mostra aí esse poder, essa violência dos Estados Unidos e, consequentemente, os Estados Unidos começam a controlar a região. Ele também tenta uma interferência, né, na região da Nicarágua, também como formas violentas militares, também para controle daquela região. Então, tanto o Canal do Panamá quanto a região da Nicarágua tem uma questão comercial e econômica importante. Os Estados Unidos usam esse poder militar para se aproveitar disso, tanto que até a década de 90 o Canal do Panamá era de controle dos Estados Unidos, dos norte-americanos, né, dos Estados Unidos. Nós temos também um dos maiores exemplos que até hoje sofre consequências, Cuba e a Emenda Platt. Então, a independência cubana acontece também com a questão militar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, não satisfeito em demonstrar essa violência, entre aspas, aí, com a desculpa de apoio, né, a Cuba, começa a explorar Cuba economicamente falando, e não só isso, mas intervir em Cuba politicamente falando. A Emenda Platt é uma emenda que está lá na Constituição cubana, no início, né, do processo de independência de Cuba, está lá nas regras, nas leis de Cuba, que os Estados Unidos poderiam intervir em qualquer momento em Cuba. Então, olha o tamanho do imperialismo, olha o tamanho da interferência e o tamanho da violência. A gente tem aí a questão de Guantánamo até hoje como exemplo. Os Estados Unidos têm poder em Cuba até os dias de hoje, mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo da Revolução Cubana. E nós temos aí vários protetorados na região da América Central. E inúmeras charges que representam isso. Aqui, a questão do Big Chic, aqui não está escrito Big Chic, aqui está escrito doutrina Monroe, mas é o tal do grande porrete. E esse aí é o tio Sam,
que é uma representação aí para falar que são os Estados Unidos, né? Essa figura aí é muito significativa. Toda vez que você vê uma figura assim, é uma representação dos Estados Unidos, né? Então, nós temos aqui, observe que o mapa é de todo o continente americano. E é esse controle aí a partir da doutrina Monroe e, consequentemente, da política do Big Chic. Outras charges também mostrando esse poderio, essa força utilizada, né? Então, mais uma vez, mostrando não só o equívoco do discurso do Tiago, falando que é só uma questão de mostrar força, e não, de se impor, mas não, os Estados Unidos mostrou e usou essa força militar. Tem vários exemplos, tem até exemplos em que os Estados Unidos reúne todo o seu poder e sua força marinha e começa a navegar pelos mares só para mostrar o quanto eles tinham, né, esse poder. Mas então, tem essa questão da imposição e da força, mas tem o uso dessa força e dessa violência, né? Aqui nós temos o Roosevelt no canal do Panamá, aqui o Roosevelt segurando esse porrete e falando de uma nova diplomacia, é o que está escrito aqui, uma nova diplomacia. Essa nova diplomacia é o uso da força, da violência. Então, nós temos inúmeros exemplos demonstrando que, na real, essa violência foi sim utilizada, né? E que é muito, até na minha cabeça, é muito esquisito. Eu, como professora de história, fico imaginando isso na cabeça do João como professor de geografia, ser comparado com uma política que foi tão cruel no sentido violento e no sentido de impor uma força em lugares em que os Estados Unidos não tinha que impor nada e muitas das vezes usando justificativas imperialistas, né? Então os Estados Unidos muitas vezes utilizou a justificativa de que ele ia levar civilização para esses lugares, que ele ia levar desenvolvimento para esses lugares. Até hoje a gente consegue ver isso no discurso dos Estados Unidos, mas na verdade o que se leva é destruição, o que se leva é um controle maior dos Estados Unidos sobre esses lugares. Então é preciso sim ter um olhar muito crítico com relação a isso. E falando em olhar crítico, não foi a primeira vez que o Thiago fez isso no Big Brother com o João, né? Porque, para quem não viu o programa, o João, que é um participante, que é um professor, ele é um professor negro e sofreu racismo lá dentro da casa. E aí o Thiago tentou aí explicar de uma forma didática essa questão do racismo que o João sofreu. E aqui eu não tô discutindo se ele sofreu ou não, tá, gente? Porque não é uma concepção de se ele sofreu ou não racismo, porque eu sei que tem gente criando polêmica com isso, e sim, ele sofreu, não tem discussão em cima disso, tá? Qual foi a intenção, qual não foi, isso não vem ao caso, isso aconteceu. E inclusive, se vocês quiserem vídeo sobre isso, sobre racismo estrutural e a questão do João, eu também posso fazer, deixa aí nos comentários. Mas outro equívoco que eu trouxe com relação aos Estados Unidos e ao discurso, né, do Thiago Live é quando ele fala sobre essa questão do cabelo do João, porque ele fala o seguinte, ó: de forma didática, o Thiago explicou a importância do cabelo Black Power. O cabelo do João não é um penteado, é um ato de resistência, beleza. Porque até pouquíssimo tempo atrás, pessoas como Camila e João nos Estados Unidos, o país mais livre do mundo, tinha que se levantar para um branco sentar. Beleza, é essa parte que eu quero que vocês entendam aqui comigo. Falar que os Estados Unidos é o país mais livre do mundo. Já é contraditório falar isso na mesma frase em que você fala que um negro tinha que se levantar para uma pessoa branca sentar. Aí você pode usar o argumento comigo: ah, Tati, mas isso foi no passado, ele tá falando da história. Hoje é o país mais livre do mundo. Será que é o país mais livre do mundo? Nós temos aí alguns questionamentos com relação a isso. Isso sim é um discurso, né, dos Estados Unidos, a terra das oportunidades e tudo. Isso é um discurso histórico já nos Estados Unidos. E aí eu trouxe uma sigla que eu já comentei aqui em outro vídeo do canal, mas que eu vou comentar de novo, que é essa sigla aqui, ó, WASP, que é White, Anglo-Saxon e Protestant, eu não sei a pronúncia, mas que é branco, anglo-saxão e protestante. Realmente, os Estados Unidos é sim o país mais livre do mundo, mas é o país mais livre do mundo para essas pessoas, para os brancos, anglo-saxões e protestantes. E isso eu não falo, não é por achar.
Eu falo pela questão histórica, porque lá nos Estados Unidos, quando a gente vê a primeira lei de terras, por exemplo, que a gente acha que é uma lei de terras que vai abranger muito mais, né? Porque fala que as pessoas podiam utilizar a terra e se ficasse 7 anos naquela terra, a terra seria da pessoa. Realmente isso acontecia. Se a pessoa fosse um homem branco, anglo-saxão, protestante. Qualquer diferença disso não tinha direito sobre essa terra. E isso não muda. Da mesma forma que a gente tem concentração de terra e desigualdade no Brasil devido a isso, nos Estados Unidos também tem. Mesmo o discurso sendo diferente, mesmo as imagens, a Hollywood e tudo mais sendo diferente. Eu vou dar alguns exemplos. Essa aqui é a manifestação com relação ao George Floyd e ao Black Lives Matter, né? Que um negro norte-americano, um negro estadunidense morreu enforcado pelos pés de um policial. E será que no país mais livre do mundo isso aconteceria? Dificilmente. Então nós temos aí uma violência muito forte com relação às pessoas negras e negros ali nos Estados Unidos, assim como também existe no Brasil, tá? Mas aqui eu tô falando porque o Thiago não falou que o Brasil é o país livre do mundo, mas falou que os Estados Unidos é o país mais livre do mundo. Eu tô mostrando alguns exemplos. Outro exemplo muito legal que eu já indiquei aqui no canal é um documentário sobre o voto nos Estados Unidos e como o voto funciona. E como o voto nos Estados Unidos, ele não tem a mesma força. Então, dependendo de quem vota e de onde você vota nos Estados Unidos, o voto tem peso diferente, tem força diferente, tem validade diferente. Então, será que no país mais livre do mundo, o voto de uma pessoa para outra depende aí o peso, a validade de quem essa pessoa é? Será que de fato é o país mais livre do mundo? Então, assim, esse documentário sobre o voto nos Estados Unidos está na Netflix, tá? Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, mas eu trouxe como uma reflexão e uma contestação de será que toda essa grandeza que a gente coloca nos Estados Unidos, que a gente, mais especificamente nesse caso aqui que o Thiago Leifert coloca, será que é válido? Será que de fato é o país mais livre do mundo? Será que a política do Big Chic é uma política que a gente tem que ver com bons olhos? Com uma demonstração de força como algo legal? Porque foi isso que ele colocou no discurso do João. Será que o João, lá dentro dele, ficou feliz com esse discurso, né? De ser comparado, um professor de geografia ser comparado com o imperialismo norte-americano? Eu acredito que não. Eu não ficaria nada feliz. E aí, para fechar, eu trouxe essa imagem aqui, né, desse controle que os Estados Unidos, de novo aqui essa figura, né, do tio Sam, que é uma figura significativa nas charges, e aqui, se vocês não estão conseguindo ver, são algumas regiões da América, mais especificamente ali a América Central, controladas pelos Estados Unidos, né? Cuba, Porto Rico, aqui tem a região do Havaí, que também foi uma questão imperialista dos Estados Unidos, as Filipinas, né? Que também tem uma conexão aí com esse imperialismo norte-americano com a Ásia também e tudo. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Será que esse imperialismo norte-americano é legal de se ver com bons olhos? Essa violência, essa interferência que os Estados Unidos coloca o tempo inteiro, não só na América, mas no mundo como um todo. A gente tem exemplos até hoje de guerras em outros lugares acontecendo e dos Estados Unidos sempre interferindo e com justificativas que muitas das vezes não têm conexão direta com o que está acontecendo na região, tá? Então, eu trouxe essa reflexão junto com o Big Brother. Se você quiser mais reflexões como essa, já deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com quem achou o discurso do Thiago Leifert lindo ou com quem não entendeu esse discurso. Se você quiser mais comentários sobre Big Brother e cultura pop conectada com as ciências humanas, comenta que eu quero muito saber. Eu agradeço demais a sua atenção e quem sabe esse vídeo não chega no João, meu sonho. No Thiago Leifert eu acho difícil, mas quem sabe no João, que é um professor assim como eu e que eu acho que vai entender muito bem sobre as reflexões que eu fiz aqui. Eu agradeço demais a sua atenção. Lá no Instagram tem mais conteúdo, @historizandotati. Deixa aí seu apoio com a sua curtida e sua inscrição. Um beijo e até a próxima.